Vamos lá. Eu vou falar sobre superdotação barra altas habilidades. Eu vou falar um pouco sobre as características gerais e depois eu vou entrar um pouquinho no comportamento, que depois vai vir a ser os sinais que são usados para diagnosticar uma pessoa com superdotação. Então vamos lá. Uma pessoa que ela é superdotada, num geral, ela é caracterizada pelo potencial cognitivo acima da média, ou seja, a mente dela está muito mais à frente do que as pessoas da idade dela. Ela tem uma criatividade muito grande. Quando eu falo criatividade muito grande, né? Nossa, tem uma boa visão de arte e faz um desenho. Não, ela tem uma visão, tipo, muito mais ampla do que é considerado normal. É o que a gente chama, muitas das vezes, de pensar fora da caixa. É quando a gente tem um método e ela consegue desenvolver outro totalmente diferente, mas que dá certo no final. É genial, como a gente falaria numa linguagem mais coloquial. E nem sempre a superdotação, ela é acadêmica. Tem pessoas que elas são péssimas na escola, mas que têm um desenvolvimento muito grande em assuntos que são do próprio interesse. Eu vi alguns documentários que tinham depoimentos de pessoas e eu ouvi alguns depoimentos de crianças que tinham 12 anos e estavam pesquisando sobre psicologia, astrologia, enfim, essas coisas coisas que às vezes nem adulto pesquisa. E elas têm esse perfil porque elas têm muita facilidade de se concentrar em uma coisa e fixar a mente e os interesses, tudo naquilo. Enfim, entrando um pouco nos comportamentos, que abrangem esses âmbitos, mas é um pouquinho mais detalhado. Como eu já falei, eles têm entrando agora na superdotação acadêmica, eles têm muita facilidade de aprendizagem. Então, se você explicar um assunto, você não vai precisar explicar 2 vezes. Eles já entendem de cara e conseguem fazer o exercício. Eles têm habilidades e processos e comportamentos muito precoces. É um dos sinais que a família começa a perceber, porque é uma criança que ela começa a andar mais cedo, ela começa a ler mais cedo, ela começa a falar mais cedo, ela tem uma coordenação motora. Isso são casos e casos, entendeu? As pessoas podem ter isso tudo junto ou casos separados, até porque a gente entra na divisão. Nem todo superdotado vai ser acadêmico e tem um outro tipo de superdotação, superdotação produtiva criativa, vai ter superdotação que vai tender pro lado da música, aquela pessoa que já nasce sabendo música e consegue tocar qualquer instrumento sem precisar ser explicado ou poucas vezes explicado. Tem a superdotação, como eu disse, da coordenação motora. A criança tem uma habilidade muito grande com a coordenação motora, uma coisa que não é normal, porque quando a criança ela é pequena, ela tem muita dificuldade na coordenação motora, tanto que isso é desenvolvido na escola. Tem para acadêmica, como eu já falei, enfim, muitos outros assuntos que as crianças elas podem ser em todos, em alguns ou em um específico, que ela pode ter aquele desenvolvimento muito grande. E também eles têm uma boa memória. Eles têm uma muito boa memória e eu acho que isso facilita esse processo de conseguir fazer as coisas muito rápido. Normalmente, falando agora um pouco sobre isso, visto pela perspectiva do governo, da educação especial, sim, a superdotação é um atendimento que é público-alvo da educação especial. Isso vai ser um pouquinho mais desenvolvido quando a Bia Batista falar. Ela precisa de um atendimento especializado, sim, e precisa de eu ouvi falar, tipo assim, muito de alguns direitos, mas que a gente sabe que não tem na escola, né? E ela precisa de um psicólogo que acompanhe, porque são condições diferentes que essa criança tem, então logo problemas diferentes do normal que essa criança vai ter. Ela precisa de um acompanhamento. Para ter esse acompanhamento, respaldo para esse acompanhamento, ela precisa fazer o diagnóstico. Como eu disse, o diagnóstico vai se dar pelos comportamentos, porque não tem nenhuma coisa que, tipo, física nesse processo, na física na mente, tipo, alguma parte alterada, enfim. Então não tem como fazer nenhum exame de radiografia, enfim. Vai ser um exame psicológico mesmo para avaliar os comportamentos da pessoa, os sinais que ela dão. E o que eu vi foram 3 profissionais que são fundamentais nesse diagnóstico, que é o psicólogo, o pedagogo e o psicopedagogo, que quando ou a escola ou a família, que foi como falado em todas as deficiências e condições mentais, enfim, é muito bom que a escola tenha uma proximidade muito grande com as famílias, porque a família notifica a escola e a escola notifica a família caso perceba algum comportamento diferente. E normalmente a escola indica esses profissionais, fala, seu filho vai ter que ir em tal lugar, tal lugar, tal lugar, para ter isso, isso e isso, porque você precisa que ele tenha um acompanhamento especializado.
Aí, após ver esse coisa, a criança vai ter que ser introduzida em uma sala especializada e isso a Bia vai falar. Só dando alguns informações além, são ao todo em um censo escolar de 2017 feito pelo Ministério da Educação, aproximadamente 20 mil pessoas no Brasil são diagnosticadas com superdotação e estão matriculadas na escola. São essas pessoas que são diagnosticadas e ainda estão matriculadas na escola. E não tem um tratamento específico porque não é uma patologia, não é uma deficiência, não é uma doença. Na real, precisa mais de acompanhamento, porque essa criança precisa ter as habilidades dela desenvolvidas, porque senão é desperdício jogar isso tudo fora. E eu acredito que seja isso que eu tinha que falar.